destaque no Panorama CBN. Levantamento aponta que mais da metade de brasileiros entrevistados acreditam que Jair Bolsonaro tentou fugir. E Flávio Bolsonaro admite desistir de candidatura se o pai for solto. A Assembleia Legislativa do Rio vota hoje se mantém presidente da casa preso. Atos contra o feminicídio mobilizaram 90 cidades. Polícia de São Paulo investiga roubo à biblioteca no centro da capital. E no Rio de Janeiro, desabou no Catete, na zona sul da cidade, um imóvel. Ao menos 10 pessoas ficaram feridas. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de segunda-feira, 8 de dezembro de 2025. Como é que foi de fim de semana? Tudo tranquilo? Espero que tenha sido. E eu hoje conto pra você o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo em menos de meia hora pra te deixar bem informado, pra te deixar bem informada. Vamos juntos! Eu começo contando detalhes da pesquisa Datafolha divulgada hoje, que aponta que 54% dos brasileiros avaliam que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou fugir ao danificar a tornozeleira eletrônica. Segundo o levantamento, 33% concordam com a versão de Bolsonaro de que ele teve um surto paranoico ao tentar queimar o dispositivo com um aparelho de solda. Para 54% dos entrevistados, a prisão de Bolsonaro foi justa. Outros 34% defendem a pena em casa. Segundo o Datafolha ainda, 8% acham que Bolsonaro deveria apoiar o senador Flávio Bolsonaro como candidato à presidência. 22% a ex-primeira-dama Michele. E 20% o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O levantamento foi feito entre os dias 2 e 4 de dezembro, antes de Flávio Bolsonaro anunciar que tinha sido escolhido pelo pai para ser o candidato à presidência em 2026. O Datafolha ouviu 2.002 eleitores em 113 municípios. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos para mais ou para menos. E Flávio Bolsonaro disse que o preço para desistir da pré-candidatura à presidência em 2026 é ver o pai solto e nas urnas. Em entrevista à TV Record, o senador disse que o único cenário em que deixaria de concorrer seria a libertação do ex-presidente, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe. O meu preço é justiça. O meu preço é justiça. E não é só justiça comigo, é justiça com quase 60 milhões de brasileiros que foram sequestrados, estão dentro de um cativeiro nesse momento, junto com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, óbvio que não tem volta. A minha pré-candidatura à presidência da República é muito consciente. Ela é para representar grande parte da população brasileira que não aceita mais essa quantidade enorme de desmandos. São pessoas, assim como o presidente Bolsonaro, que estão sem ver suas famílias, estão fora do país e que a única forma disso acontecer é se Bolsonaro estiver livre, nas urnas, caminhando junto com os seus netos, os filhos de Eduardo Bolsonaro, pelas ruas de todo o Brasil. Esse é o meu preço. O líder do PT na Câmara, Lindeberg Farias, disse que essa declaração do senador Flávio Bolsonaro escancara o método da chantagem, em reação, ao que ele disse. Bom, você ouviu que a pesquisa Datafolha mostrou que Flávio é o nome cotado da direita com pior desempenho em um eventual segundo turno contra o presidente Lula. O senador contestou a avaliação daqueles que consideram a candidatura dele um balão de ensaio. Cara, sinto que elas estão redondamente enganadas. Não tem balão de ensaio. Eu não tiro o meu nome, a não ser na condição de nós termos justiça, como eu falei aqui, não só com Bolsonaro, mas com centenas, com milhares, com milhões de brasileiros que estão sofrendo, angustiados, desesperançosos, com aquela sensação de quem tem a quem recorrer, o que a gente faz agora. Então, o lançamento do meu nome vem para resgatar esse brilho, para esquentar de novo o coração do brasileiro, para eles verem que tem esperança e que eu estou dando a cara a tapa e que não tem volta. Flávio Bolsonaro também voltou a elogiar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é apontado como principal nome da direita para disputar a presidência desde muito tempo, E ele falou que já conversou com Tarcísio sobre a pré-candidatura, insinuando que Tarcísio deve concorrer à reeleição em São Paulo.
talvez seja um dos principais papéis nas eleições de 2026. O Tarcísio é uma peça fundamental nessa engrenagem. Tive contato com ele, foi a primeira pessoa com quem eu falei, antes de começar a falar para outras pessoas qual tinha sido a decisão do presidente Bolsonaro. E comigo ele foi absolutamente transparente, direto, pode contar, estamos juntos. Eu não vou ficar cobrando do Tarcísio que ele se manifeste publicamente, porque ele já falou por várias vezes que o objetivo dele é ser candidato à reeleição no governo de São Paulo. Ontem, Flávio Bolsonaro minimizou a reação do mercado na sexta-feira ao anúncio de que ele seria o candidato de Bolsonaro. A bolsa caiu e o dólar subiu. Hoje, o senador vai se reunir com os presidentes do PL, Valdemar Costa Neto, do União Brasil, Antônio Rueda, e do Progressistas, Ciro Nogueira, para discutir a candidatura ao Planalto no ano que vem. Amanhã ele vai visitar o pai na carceragem da Polícia Federal. Flávio também anunciou uma mobilização para tentar aprovar ainda nesse ano o projeto de anistia para Bolsonaro e para os outros condenados pela tentativa de golpe. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar amanhã os 6 réus do núcleo 2 da trama golpista. Esse grupo é considerado pela Procuradoria-Geral da República como responsável operacional e de inteligência, que atuou no suporte jurídico e logístico para a tentativa do golpe. Eles são acusados de elaborar a minuta do golpe, monitorar ilegalmente o deslocamento de autoridades, incluindo o ministro Alexandre de Moraes, e ainda usar a estrutura da Polícia Rodoviária Federal para dificultar o trânsito de eleitores no Nordeste no segundo turno da eleição de 2022. O presidente da primeira turma, Flávio Dino, reservou também sessões nos dias 10, 16 e 17 de dezembro para esse julgamento. Os réus do Núcleo 2 são Fernando de Souza Oliveira, delegado da Polícia Federal, Felipe Martins, ex-assessor internacional da Presidência da República, Marcelo Costa Câmara, coronel da Reserva do Exército e ex-assessor da Presidência, Marília Ferreira de Alencar, delegada e ex-diretora de inteligência da PF, Mário Fernandes, general da Reserva do Exército, e Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Até agora, lembrando, a primeira turma já julgou e condenou 24 réus em razão da tentativa de golpe, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora vamos com informação. Bem no momento em que eu estava gravando o podcast, um imóvel de 2 andares desabou no Catete, na zona sul do Rio de Janeiro, da capital, né? E há uma mobilização, havia no momento em que eu gravava, muito grande de bombeiros ainda em busca de 2 pessoas que estavam sob os escombros. 10 pessoas já haviam sido resgatadas, levadas para os hospitais da região, na capital, e ainda não se sabia, no momento em que eu gravava, as circunstâncias exatas, né, o motivo desse desabamento. Um fato grave que estava ocorrendo e a gente vai continuar acompanhando. Você terá atualizações aqui ao longo da programação da CBN na sua região e também no Panorama CBN da noite. Em São Paulo, aconteceu também um caso grave que foi a invasão de uma biblioteca, da Biblioteca Mário de Andrade, que fica no centro da capital. Bandidos invadiram a biblioteca e roubaram 13 obras de arte. Foram levadas 8 gravuras de Henri Matisse e 5 de Cândido Portinari, da obra Menino de Engenho. As obras roubadas faziam parte da exposição Do Livro ao Museu, realizada em parceria com o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, a dupla armada entrou no local por volta das 10 da manhã deste domingo, rendeu os seguranças, levou as obras e fugiu. Ninguém ficou ferido e a Polícia de São Paulo está investigando o caso e procurando esses criminosos. Agora vamos a Brasília com a agenda importante da semana. O Congresso Nacional deve discutir 2 dos principais projetos do Executivo sobre a segurança pública. Na Câmara, o deputado e relator Mendonça Filho deve apresentar amanhã o parecer sobre a PEC da Segurança. No Senado, há a expectativa de que o PL antifacção seja analisado e votado na quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário. Os 2 projetos foram enviados pelo governo federal, mas sofreram mudanças nos textos que desagradaram o Executivo. O Congresso tenta acelerar o ritmo de votação diante da proximidade do recesso parlamentar.
No Senado, há ainda a possibilidade de 2 discussões que devem tensionar ainda mais a relação com o Poder Judiciário. Os parlamentares devem discutir mudanças na lei do impeachment, depois que o ministro Gilmar Mendes restringiu à Procuradoria-Geral da República o poder de pedir o afastamento de integrantes da Corte. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, também pautou para amanhã a votação da PEC do marco temporal para as terras indígenas. A votação acontece um dia antes do julgamento sobre o mesmo tema no plenário do STF. Para o doutor em Direito Constitucional Rubens Bessac, o Supremo pode invalidar a PEC do marco temporal. O Supremo tem, sim, o poder de dizer que mesmo uma emenda constitucional, melhor dizendo, é inconstitucional. Ele tem, sim, esse poder. Mas, se ele for nesse sentido, já que essa questão entre na pauta do Supremo, precisa ter uma argumentação muito no sentido de que a reação do Congresso foi em reação a uma tendência que nós chamamos de backlash, uma reação que não faria sentido, já que a derrubada de um marco temporal teria sido um ganho na interpretação constitucional de dar uma amplitude maior ao valor constitucional. O marco temporal foi considerado inconstitucional pelo STF em 2023, após a aprovação de uma lei que reconhecia o tema. O veto do presidente Lula foi derrubado em sessão conjunta do Congresso. A tese condiciona a demarcação à ocupação das terras em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição, ou a existência de disputa judicial na época. De volta ao Rio de Janeiro, eu te conto que a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado vai decidir hoje se mantém ou revoga a prisão do presidente da Casa, Rodrigo Bacelar. A sessão estava marcada para sexta-feira passada, mas foi adiada a pedido da defesa do parlamentar do União Brasil. O caso pode ir a plenário ainda hoje e Rodrigo Bacelar pode ser solto, se conseguir pelo menos 36 votos. O presidente da Alerj foi preso preventivamente na semana passada por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, por suspeita de vazar informações sigilosas de uma operação policial contra o ex-deputado TH Joias, acusado de ter ligação com o Comando Vermelho. O programa Fantástico da TV Globo divulgou trechos do depoimento de Rodrigo Bacelar à Polícia Federal. Ele admitiu que conversou com o TH Joias um dia antes da operação. Falei com ele na véspera da operação, pede para falar comigo sozinho no canto. Você está sabendo de alguma coisa de operação amanhã para mim? Falei, eu não estou sabendo nada. Está uma fofocada na casa já há 3 dias, que vai ter algum problema essa semana para deputado, onde a fumaça fogo. Aí ele fala assim, não, beleza, eu não sei o que eu faço, não sei se eu vou embora. Eu falei, aí é com você. Eu, se eu estou no seu lugar, só me preocuparia com a tua filha pequena. Entendeu? Agora, você tem que saber o que você faz, deixa de fazer. Você vive insistindo para mim que eu não tenho nada. O presidente da Alerj, que estava até cotado para assumir o governo do Estado, também admitiu que não avisou nenhuma autoridade ao ser informado por TH Joias que estava escondendo provas para escapar da Polícia Federal. Diante dessa informação, e um parlamentar ali eventualmente seria objeto de uma operação em que ele estava eventualmente retirando coisas do imóvel. O senhor procurou alguma autoridade para dar essa notícia? Não. Procurador-Geral de Justiça? Não. Secretário de Justiça Civil? Não, procurei absolutamente ninguém e daquele momento para frente, não é à toa que ele manda uma mensagem de madrugada e já não responda mais ele. Tá, mas o senhor como presidente da Alerj, tendo que possivelmente seria a frustração de um cumprimento de uma ordem judicial, o senhor não calhou de avisar? Doutor Guilherme, para falar a verdade para o senhor, eu não vou. Não estou aqui para entregar colega, não estou aqui para proteger colega também que faz nada errado. Eu confesso que eu até me assustei, achei aquilo um ato de impertinência dele, me ligar de um telefone que eu não tinha, e só falei isso com ele. Falei, você está doido. Repito, eu não sabia a operação para quem era, e graças a Deus, inclusive, a operação foi para ele, que foi preso. Então, a maior prova, se eu tivesse a ajudar, eu teria falado, sai do país, viaja, faz não sei o quê. Eu não sabia de nada, absolutamente nada. Ao contrário do que mostram as imagens, o deputado Rodrigo Bacelar negou que tivesse uma relação íntima próxima com o TH Joias. Como que o senhor conheceu o deputado TH Joias? Conheci o deputado TH Joias quando ele tomou posse. O senhor possuía alguma relação prévia de amizade ou relação íntima com o deputado TH Joias? Nunca o tinha visto na vida. Nunca. E depois que ele assumiu o mandato, o senhor construiu essa relação? O senhor tem... Construí uma relação natural, sou presidente do parlamento,
tem que atender todos indistintamente, independente, né, Mas de natureza pessoal ou se ateve ali a... Só profissionais e só naquele âmbito ali da Assembleia. Só que mensagens encontradas no celular do TH Joias mostram uma relação bem diferente. Na véspera da operação, que resultou na prisão do ex-deputado, ele enviou para o Bacelar vídeos com peças de picanha em freezers e brincadeiras sobre roubar a carne. Em outra mensagem, escreveu: "Fala 01, estou nesse." O presidente da Alerj respondeu com figurinhas. No depoimento, o Bacelar tentou explicar. Ô, presida, não tem como levar não, irmão. Pô, como é que leva? Não tem como levar não, meu irmão. Esses filha das p*** vão roubar as carnes. Ele mandou uma mensagem: "Boa noite, 01", porque lá todo mundo, por eu ser presidente, é natural de me chamar de 01 da casa, né? Recorda se ele te mandou alguma foto, algum vídeo antes? Eu acho que ele mandou uma coisa que ele queria tirar, uma geladeira, alguma coisa assim. Foi aí que eu chamo ele de doido. Era carne, uma geladeira só de carne. No depoimento também, o presidente da Alerj se recusou a explicar ao delegado a origem dos R$90 mil apreendidos no carro dele quando ele foi preso. Perguntado se conhecia o histórico criminal de TH Joias e a relação com o Comando Vermelho, Rodrigo Bacelar disse que não se importa com o que os deputados fazem fora da Alerj. Já tinha ouvido algumas coisas de ler, habitualmente em jornal, mas não conhecia. Pergunta um ao outro: o pessoal fala que é ligado a comando, sei lá o quê. Eu falo: olha, eu não quero saber o que você fez, o que você deixa de fazer. Da porta para dentro, se você tiver uma atitude de bom convívio com todo mundo, o que você faz na rua não me diz respeito. Na sexta-feira, o Ministério Público Federal instaurou um novo procedimento investigatório criminal para apurar se houve participação de agentes da Polícia Federal também no vazamento das informações sigilosas dessa operação que prendeu o TH Joias. Vamos falar sobre os atos contra o feminicídio que aconteceram em várias cidades, 90 pelo menos. Milhares de pessoas foram às ruas e em pelo menos 20 estados também nesses atos. Em São Paulo, por exemplo, cerca de 10 mil pessoas, segundo a USP, protestaram na Avenida Paulista. Mas houve protestos no Rio, em Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Recife, Fortaleza, Cuiabá, Campo Grande e em outras capitais e cidades. A mobilização, que se chamou Mulheres Vivas, foi convocada por movimentos sociais após uma série de feminicídios e tentativas brutais de assassinato de mulheres. Um dos casos, o de maior repercussão recente, foi o da Tainara Souza Santos, de 31 anos, moradora de São Paulo. Foi no final de novembro que ela foi atropelada e arrastada pelo ex-namorado, presa ao carro por 1 quilômetro na Marginal Tietê, e uma das regiões mais movimentadas da capital, né? A vendedora teve as 2 pernas amputadas, passou por 4 cirurgias e está internada ainda em estado grave. O autor da selvageria, Douglas Alves da Silva, de 26 anos, está preso. A mãe da Tainara deu uma entrevista ao programa Fantástico, a Lúcia Aparecida Souza da Silva, cobrando justiça para o homem que tentou matar a filha dela por ciúme. Quando eu vi aquela cena, moça, é que eu já chorei muito, sabe? Um horror. Eu como mãe ainda fico, eu fico pensando assim, as pernas dela, ela no sofrimento ali, o povo buzinando, as pessoas buzinando. Ele foi pra matar mesmo, ele não tem coração, não tem justificativa, não tem. Tainara é uma menina divertida, gosta de deixar todo mundo feliz, né? É minha filha, é bebezinho, trabalhadora, tem seus filhos. Que sofrimento para essa mãe, para essa família, né? Que ela se recupere. Em Belém, no dia 26 de outubro, uma outra mulher foi arrastada por um homem por mais de 200 metros depois de uma discussão na rua. O médico Felipe Nunes, de 30 anos, teve uma discussão com a namorada e acelerou com ela pendurada pela janela do carro. Depois que ela caiu no chão, Felipe foi embora, sem prestar socorro. Ele responde por tentativa de feminicídio. Neste domingo, uma farmacêutica de 38 anos foi morta a facadas pelo ex-marido em Santo André, no ABC Paulista. A vítima, Daniele Guedes Antunes, foi atacada dentro de casa pelo ex-marido Christian Antunes, que não aceitava o fim do relacionamento. Eles estavam casados havia 20 anos e tinham um casal de filhos.
Bom, esses casos revelam um aumento recorde de feminicídios que levou milhares de pessoas às ruas ontem com cruzes e cartazes para pedir o fim da violência contra a mulher pelo simples fato de ser mulher. Deixa eu voltar aqui ao assunto do desabamento no Rio de Janeiro, porque o Corpo de Bombeiros emitiu uma nota, um posicionamento, informando que às 4h36 da madrugada desta segunda-feira foi acionado para esse desabamento de um imóvel, uma edificação, na Rua Tavares Bastos, esquina com a Rua Bento Lisboa. Isso fica na zona sul do Rio, no bairro do Catete, mas numa área em que há uma comunidade também. Cerca de 50 militares atuavam nesta ocorrência no início da manhã, com um grupo de operações com cães também e apoio de drones com câmera térmica que ajudam a identificar a localização de possíveis vítimas sob as estruturas. Antes das 7 da manhã, foram resgatadas 13 pessoas com ferimentos leves e havia informação de pelo menos 5 vítimas presas nos escombros. A Defesa Civil da cidade também tinha sido acionada para avaliar danos estruturais. E em São Paulo, ocorreu um acidente trágico que tirou a vida do cantor Amaury Prudêncio de Lima, o Mauri Lima, irmão do Chitãozinho e do Chororó. Ele morreu num acidente na rodovia Regis Bittencourt neste domingo, em Miracatu. Ele fazia dupla há 35 anos com Maurício, que também é irmão de Chitãozinho e Chororó. O acidente causou a morte ainda de um integrante da equipe. Já Maurício está bem fisicamente. A colisão envolveu um caminhão, uma caminhonete e a van da dupla. 6 pessoas ficaram feridas, além das 2 mortes. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, houve uma batida traseira entre a van, que transportava 9 passageiros, e o condutor e o caminhão. A assessoria da dupla informou que o motorista da van sofreu um mal súbito e que Mauri estava no banco do passageiro ao lado do condutor. Agora vamos aos destaques internacionais. A Tailândia lançou ataques aéreos contra o Camboja. A ação militar ocorre na fronteira disputada entre os países. As tensões persistem mesmo após as nações assinarem um acordo de trégua no enclave. Não havia informações sobre mortos ou feridos nesta nova ofensiva. O governo da Colômbia afirmou que descobriu corpos no Mar do Caribe que podem ser vítimas de ataques militares dos Estados Unidos na região. O presidente Gustavo Petro pediu uma investigação sobre o caso. A Casa Branca não se manifestou. E o exército venezuelano incorporou 5.600 novos soldados. O presidente Nicolás Maduro classificou como ameaça a presença da Força Naval dos Estados Unidos no Caribe, incluindo o maior porta-aviões do mundo. Ele pediu também reforço do recrutamento militar e a união contra o que chamou de imperialismo. As relações entre Estados Unidos e Venezuela se agravaram após Washington realizar ataques aéreos contra navios de supostos traficantes de drogas, que deixaram já 87 mortos. Até agora não foram apresentadas provas de envolvimento dessas pessoas com o tráfico. Japão e Austrália pediram calma depois que aeronaves militares chinesas miraram o radar em caças japoneses, aumentando as tensões entre Tóquio e Pequim. O ministro da Defesa japonês disse que o país protestou formalmente contra o incidente, classificando-o como extremamente lamentável e perigoso. Segundo a pasta, aeronaves militares chinesas J-15 decolaram do porta-aviões chinês Liaoning, próximo à ilha japonesa de Okinawa, no sábado, e intermitentemente travaram o radar nos caças japoneses F-15 em 2 ocasiões. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo que está decepcionado com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ele falou que Zelensky, no caso, não se empenhou com o plano para encerrar a guerra no país. O Washington apresentou uma proposta para pôr fim ao conflito, mas após dias de negociações, que terminaram neste sábado, não houve acordo entre Kiev e Moscou. E Donald Trump disse que vai participar da decisão sobre a compra da Warner pela Netflix. O negócio é avaliado em mais de 70 bilhões de dólares. O republicano afirmou que o acordo representa uma grande fatia do mercado de entretenimento. Para ele, a compra seria um problema. O acordo foi anunciado na sexta-feira. E para fechar, depois do roubo no Museu do Louvre, em Paris, agora um vazamento de água danificou centenas de livros no Departamento de Antiguidades Egípcias.
expondo mais problemas na infraestrutura do local. Lembrando que há poucas semanas, houve aquele roubo milionário de joias, o que revelou falhas de segurança. Segundo sites locais, cerca de 400 obras raras foram afetadas em razão de tubulações deterioradas. A reportagem aponta que o setor tenta há anos obter recursos para proteger o acervo, sem sucesso. Agora o futebol. Com 44 pontos e em 16º lugar na tabela, o Internacional garantiu a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o time gaúcho venceu o Bragantino por 3-1 e foi beneficiado pelas derrotas de Ceará e Fortaleza, que foram rebaixados. O Santos venceu o Cruzeiro por 3-0 e garantiu vaga na Copa Sul-Americana. O Vitória venceu o São Paulo por 1-0 e também escapou da degola. Os dois times cearenses foram rebaixados para a Série B. Fortaleza perdeu para o Botafogo por 4-2 e o Ceará foi derrotado pelo Palmeiras por 3-1. O Fluminense bateu o Bahia por 2-0 e garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores. Nos outros jogos, o Corinthians empatou em 1-1 com o Juventude. O Atlético Mineiro goleou o Vasco por 5-0 e o Grêmio fez 4-0 no Sport. Depois de 8 meses e 38 rodadas, os times classificados para a Libertadores foram Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense. Na pré-Libertadores estão Botafogo e Bahia. São Paulo, Grêmio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos, Corinthians e Vasco estão na Copa Sul-Americana. E os rebaixados foram Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport. O Flamengo, campeão brasileiro e da Libertadores, desembarcou neste domingo no Catar para a Copa Intercontinental da FIFA. O time carioca estreia na quarta-feira, às 14h, hora de Brasília, contra o Cruz Azul do México. Se passar pelo time mexicano e pelo Pirâmides do Egito, o Flamengo vai disputar o título do antigo Mundial de Clubes com o PSG no dia 17 de dezembro, às 14h, pelo horário de Brasília. E a seleção brasileira de futsal feminino escreveu história neste domingo ao vencer Portugal por 3-0 e garantir o título da primeira edição da Copa do Mundo Feminina do Esporte, disputada nas Filipinas. Os gols foram de Emily, Amandinha e Débora Vanin, nomes que já fazem parte da elite do futsal mundial. Entre 2010 e 2015, quando o futsal feminino ainda disputava o torneio mundial, o Brasil venceu todas as 6 edições. Nas Filipinas, a seleção brasileira chegou à final com 100% de aproveitamento. Vamos encerrando por aqui o Panorama CBN da manhã de hoje e só começando a semana. Vamos juntos, hein? Eu, nosso DJ Laerte Afonso, nosso editor Edmilson Fernandes, nos despedimos de você por hora. Lembrando que tem o Panorama CBN da noite com Leandro Gouveia. Até amanhã, um beijo e obrigada pela companhia. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.